Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra ela no Evangelho de Marcos, por favor. Marcos capítulo 15. Aleluia. Marcos 15. Versículo 33. A partir do versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Somente até aqui. Feche os seus olhos. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, ó Pai. Te adoramos, ó Deus. Porque cada palavra que proferiste, principalmente no lugar onde está a nossa glória, que é no Calvário, que é na cruz de Jesus, cada palavra proferida nesta cruz é uma palavra de bênção, é uma palavra de salvação. Muito obrigado, Pai, por estas palavras. Te louvamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode sentar, querido. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é a terceira palavra? Você lembra? Isso. Uma mulher respondeu, graças a Deus. Mulher, eis aí teu filho. Quarta palavra é esta palavra que estamos meditando. Deus meu, por que me desamparaste? Qual é a quinta palavra? Tenho sede. Sexta palavra, está consumado. Sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Medite nestas palavras. Medite nelas. Nós estamos aqui tratando de uma palavra muito interessante. Eu tenho pesquisado e verificado algumas questões sobre esta palavra. Interessante que uma pessoa perguntou a um pastor, a um estudante da palavra de Deus, perguntou o que significa: Pai, por que me desamparaste? Um jovem perguntou, fez essa pergunta. Um jovem da igreja perguntou ao pastor: Pastor, o que significa essa pergunta? Pai, por que me desamparaste? E qual é a resposta? Houve resposta? Não houve resposta? Porque é uma pergunta. Para uma pergunta, geralmente se tem uma resposta. Sim, há uma resposta para essa pergunta, há uma razão para esta pergunta, mas essa pergunta, mais do que um questionamento que Jesus faz, mais do que levantar uma questão aos céus, dizendo Deus meu por duas vezes, Deus meu, significa isso quando a língua hebraica, diferente da nossa língua que tem os aumentativos, quando ela quer intensificar alguma palavra, fazer com que a palavra seja colocada em caixa alta ou em negrito, fazer com que essa palavra fique em destaque em algum momento, eles repetem. Não é à toa que Jesus diz: em verdade vos digo. E ele disse isso para o ladrão da cruz. O ladrão penitente, o que se arrepende dos seus caminhos, ele disse: em verdade vos digo. Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para o ladrão. Quando ele diz em verdade, ele está querendo dizer assim:
é certo. Não há dúvida. Quando Jesus está dizendo Deus meu, Ele está dizendo que Deus, aquele Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus que estão ali, algumas mulheres judias, mas provavelmente haviam outros judeus ali, não se sabe exatamente se os ladrões eram judeus, mas acredita-se, pode-se dizer que sim, mas os que estão ouvindo estão entendendo perfeitamente que ele está fazendo uma invocação e dando ênfase à palavra Eloi, ou Eli, como nós lemos lá em Mateus. A palavra Eli, ela significa de fato Deus, ou meu Deus, na língua hebraica. Eloi é a palavra na língua aramaica. E Marcos, que provavelmente tenha escrito o evangelho destinado a um grupo de pessoas, ele não escreve Eloi à toa. Ele não escreve na língua aramaica à toa. Significa que ele está querendo alcançar pessoas idosas. Significa que ele quer pegar pessoas de tradição mais antiga, porque o aramaico é o hebraico na sua forma mais antiga. A língua aramaica é um pouco mais arcaica do que o hebraico. É mais ou menos o português hoje, que já passou, agora eu esqueci o número, acho que são 8 reformas ortográficas. Se eu não me engano, o português já passou por 8 reformas ortográficas. Dentro do meu nome, há uma palavra que ainda está incluída nas antigas reformas, ou melhor, na antiga forma. É como se fosse um aramaico, porque o meu nome é Tiago Pires, do amor divino. Aí você fala assim, o que de antigo tem aí? O meu amor é diferente do seu. O meu amor, o amor que foi me dado pelo nome do meu pai, isso para mim é uma alegria tão grande. Toda vez que alguém lê esse nome, a pessoa fala assim, que nome diferente. E eu já aproveito, né? Falei, é porque esse amor aí é um amor muito intenso. É o divino. Aí a pessoa fica assim, olhando para minha cara. É o de Deus. Olha que privilégio. Eu sou Tiago Pires do amor de Deus. Eu sou tomado por esse amor. Eu sou entregue a esse amor mesmo. E eu descobri, quando nós moramos em Maceió, que há uma família tradicional no Nordeste que tem esse nome Amor Divino no seu sobrenome. E o meu amor tem acento circunflexo no O. Então as pessoas olham e falam, escreveu o teu nome errado. Toda vez que eu assino e boto circunflexo, a pessoa fala, está errado aqui, você botou um acento circunflexo no O. Falei, não, meu amor não é igual ao seu. Meu amor é... A pessoa fica... É muito bom. Meu nome na escola era ninguém sabia meu nome. Era divino ou então do amor. Ou do amor divino. E as pessoas na escola pensavam que eu namorava todas as garotas. Aí eu me dava bem nessa área. Porque todas as garotas me chamavam de amor. Se minha esposa ouvir isso. Todas as garotas falavam, ô amor! Eu falava, oi! Aí os caras ficavam assim, que isso, rapaz? Essa garota te chamando de amor aí. Eu falei, rapaz, deixa quieto. Deixa quieto. Eu deixava mesmo. Mal sabia que a garota nem olhava pra minha cara, só estava me zoando. As meninas me zoavam. No segundo dia de aula dentro de uma escola, eu já era conhecido, você acredita? Eu estava na fila da cantina, falaram assim, ó, gente, quem é esse tal de Divino? Eu ouvi dizer que tem um garoto aí com o nome de Divino, pior que é homem. Quem é o cara? Eu estava atrás da fila, eu fiquei assim, ó. Olha. Fiquei assim, quem é o Divino? Então é isso, estou falando tudo isso para você entender o que significa o Eloi,
que é a forma aramaica, é a forma de uma espécie de antiga reforma ortográfica hebraica. Então, Marcos tem um objetivo bem claro aqui. E Lamá Sabactani é a língua hebraica mesmo. Não é à toa que lá em Mateus, e agora eu gostaria que você voltasse lá em Mateus, por favor, capítulo 27, rapidamente, abra lá. No capítulo 27, olhe comigo, por favor, a partir do versículo 46. A mesma expressão, a mesma palavra, a quarta palavra do Calvário. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Ou seja, mais do que uma pergunta, um grito. Um grito por socorro, um clamor em alta voz. Não foi em baixo som. E isso já é algo tremendo, porque a garganta de Jesus estava completamente desidratada. Para alguém conseguir dar um grito, depois de 3 horas no Calvário, aproximadamente 3 horas, seria quase impossível. E esse grito flui da boca de Jesus. Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que eles dizem no 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Sabe o que significa? Quem está dizendo isso aqui, e alguns deles, no versículo 47, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias, são os soldados. São os soldados romanos. E eu te digo o motivo. O motivo é que os soldados não conheciam os salmos. Os soldados romanos não conheciam, pelo menos a maioria deles, não tinha essa instrução tão elevada assim, para conhecer a Torá, que são os 5 livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não conheciam os salmos, eles não conheciam os profetas, eles não conheciam a história dos reis de Israel e do povo de Deus, eles não conheciam. Então, por isso que eles dizem, ele está chamando por Elias. Quando eles dizem Eli, eles pensam que é Elias que ele está chamando, não é Elias. Alguns dos que estavam ali pensaram que ele estava chamando por Elias. Nem todos. Porque os judeus, a mãe de Jesus, as mulheres que estão com ela, suas tias, Maria Madalena, João, e qualquer pessoa judia, ou seja, de descendência judaica, de descendência hebraica, que estava ao redor da cruz, entendeu perfeitamente. E é isso que é a questão mais importante de se contextualizar o texto bíblico. É isso que é muito importante. É isso que a gente precisa muito buscar. E a gente pensa assim, é só Deus meu, por que me desamparaste? E aí, por causa disso, se montou uma espécie de convicção em torno dessa palavra errada. E a convicção errada já está na pergunta daquele jovem. Lembra da pergunta que eu te falei? Qual foi a pergunta do jovem? O jovem perguntou para um pastor, pastor, o que significa pai? Por que me desamparaste? E a primeira coisa que o pastor teve que fazer foi dizer, essa pergunta está errada. Não está na Bíblia essa pergunta. E o jovem ficou assim, não está na Bíblia? Eu vou te mostrar. E ele abriu o texto, porque geralmente os jovens, principalmente que estão começando a estudar, começando a se aprofundar em hebraico, aramaico e grego, principalmente o grego, eles são ávidos às vezes por questionamentos. E o pastor disse, não está escrito pai, porque me desamparaste. Está escrito Deus meu, por que me desamparaste? E não é só uma vez, são 2. Por quê?
resposta está na Bíblia. O Salmo 22. O Salmo 22, no versículo 1, que nós acabamos de ler, ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Agora pense comigo, um judeu que é doutrinado nos salmos, que canta e ora aos sábados com a sua família, com a sua casa, eu estou falando lá no passado. Todo judeu, uma criança, se estivesse passando por ali naquele momento, ela entendeu perfeitamente o que Jesus falou. Não foram todos que não entenderam. Veja o versículo 47, é importante. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. Alguns são os soldados, porque na sequência diz, e logo um deles quem? Um desses alguns. O que ele faz? Busca uma esponja e, tendo embebido em vinagre, coloca na ponta do caniço e deu a Jesus para ele beber. Quem não entende nada aqui, quem não está entendendo nada que Jesus está falando aqui, são os soldados romanos. Por isso que eles estão pensando que está chamando Elias, porque Elias era um profeta muito considerado, muito proclamado, proferido o nome de Elias. Não é à toa que o próprio João Batista é considerado o Elias ressuscitado. E de fato a palavra de Deus diz que João Batista veio no poder de Elias. Mas, na verdade, eles se confundiram. Na verdade, eles não estão entendendo nada. Mas os judeus estão. E é isso que nós precisamos entender. O que os judeus entenderam. O que eles ouviram. Por que que só alguns não entenderam e eles entenderam? Eles entenderam porque eles tinham a palavra de Deus. Você quer entender as coisas? Você quer saber a resposta para as questões da vida? Na palavra de Deus estão todas as respostas para a sua vida. Todas. Nos momentos mais angustiantes, nas horas mais agonizantes da tua vida, mais terríveis e dramáticas da tua existência, a resposta está aqui. Minha mãe disse que quando se converteu, ela teve uma experiência simplesmente com a entrada na igreja. Ela entrou na igreja, e na igreja de Bom Sucesso, na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, que aliás está lá até hoje. Não estão ligados à nossa liderança, mas são nossos irmãos. Na igreja de Bom Sucesso tinha uma frase lá no púlpito, provavelmente atrás, eu não sei exatamente, que estava escrito assim: Jesus é a solução. Muitas pessoas estão em busca de muitas respostas para seus questionamentos. E para todos os seus questionamentos, essa é a resposta absoluta, plena, incomparável e certeira. Jesus é a solução. Ele é a solução da sua vida. Ele é a única solução da sua vida. Ele é a resposta. Ele é a palavra de Deus encarnada. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Sabe o que significa essa palavra? Significa a encarnação do Salmo 22. Versículo 1. E Jesus não poderia proferir o Salmo 22 inteiro ali, porque como nós vimos, o Salmo é relativamente extenso. Ele não iria cantar o Salmo inteiro ali, mas o que ele fez naquele momento, todos os judeus entenderam. Essa palavra de agonia e dor, e essa agonia e dor é tomando o nosso lugar, é Deus assumindo as nossas iniquidades, é Ele assumindo os nossos pecados e lançando sobre Ele mesmo as nossas maldades, as podridões da nossa vida, as nossas iniquidades, as nossas imoralidades.
as nossas corrupções. O que ele está fazendo aqui nesse momento de agonia é também uma palavra de vida, de consolo, de paz, de segurança. É uma palavra de salvação. Provavelmente a mãe de Jesus que ouviu, logo na sequência, né? Ela ouviu: mulheres, aí teu filho. Ela agora está ouvindo: Deus meu, por que me desamparaste? Na cabeça de Maria, na cabeça de todas aquelas pessoas que estão ali, na cabeça de João, primo de Jesus, que está ali, o apóstolo João que está ali, na cabeça dele, quando Jesus fala essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Imediatamente é ligado o Salmo 22, porque eles sabem cantar todos os salmos. Os judeus cantavam os 150 salmos. Crianças sabiam os 150 salmos de cor. Crianças. Quando ele diz essas palavras, eles lembram imediatamente. Você consegue pensar nisso? Eu queria que você se transportasse para ali, conhecedor da palavra de Deus. Você sabe a palavra de Deus, você conhece a Escritura, você conhece a Torá, você conhece a lei de Deus, você conhece o Pentateuco, você conhece os Salmos, você conhece os profetas, e de repente aquele que era o Messias está ali no Calvário, e na sua quarta palavra ele levanta um alto som que provém dos seus lábios, que provém da sua boca, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa hora, os judeus que estão ali, eles deviam ter aberto os olhos, porque esse momento é um clímax, é o ápice da crucificação. Nessa hora, todos os judeus que estão ali ao redor olham para aquele Calvário, seus olhos se arregalam. Nessa hora, toda a memória da palavra de Deus que está no seu coração, ó, o coração está aqui, toda a memória, tudo aquilo que está lá embaixo, tudo aquilo que está lá na mente, tudo aquilo que está ali no conhecimento básico, sobe para o coração. Sobe para o coração. É internalizado no coração. Faz com que a vida deles, os olhos deles, de tudo que eles estão experimentando ali, vivenciando ali, vendo o que está acontecendo ali, alguma coisa sobrenatural acontece. Sabe o que Jesus está fazendo? O que Jesus fazia para confundir as pessoas, os incrédulos, os que não queriam conhecê-lo? O que Jesus fazia? Pregava por parábolas. Lembra disso? Ele pregava por parábolas. Quem estava ali ouvindo o que ele estava dizendo, os judeus que estavam ali, os seus seguidores, entendiam o que ele queria dizer. Alguns não entendiam, nem mesmo seus discípulos. Na parábola do semeador, os discípulos não entenderam. Jesus teve que explicar a parábola. Mas, na maioria das vezes, as parábolas eram compreensíveis. Ele pregava por parábolas, ensinando sobre o reino de Deus. E nessa hora aqui, ele se torna a própria parábola. A parábola do Salmo 22 está sendo concluída no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João. Está sendo concluída. É uma parábola viva. É o Verbo se fazendo carne de fato. É a palavra de Deus assumindo forma humana. Aleluia! É palavra de vida, querido. E você só vai entender essa palavra se você e eu conhecermos o Salmo 22. Eles conheciam. A princípio, Salmo 22. Conhecemos esse salmo. Eu não sei se lá, provavelmente nos rolos onde estavam os cânticos, eu tinha lá o Salmo 22. Eu não sei qual era o número desse salmo. Eu não sei se ele tinha um título, um tema. Eu não sei. O título que a sociedade botou lá é o sofrimento do Messias. Mas
Eu não sei qual era o nome da canção, o título da canção, mas muito provavelmente o título dessa canção tenha sido mesmo Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era o título. Eles ouviram, eles pararam e falaram: eu conheço isso. E aquele salmo que tem dor, agonia, aquele salmo que tem tanto transtorno, sangue, ossos abertos, carne traspassada, ossos desconjuntados, aquela palavra que remete a um momento tão angustiante, ela não termina com agonia. Você não está curioso para abrir no Salmo 22, não? Porque eu já li várias vezes só hoje. Eu estou desesperado para abrir lá. Você não está, não? Eu estou. E agora você e eu, nós vamos entender exatamente o que aqueles outros que entenderam, agora nós vamos entender o que eles entenderam. Olha que maravilhoso. Salmo 22, abra lá. Aleluia! Que Deus tremendo, meu irmão. Ele cumpre toda a sua palavra. Ele é a palavra viva de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós lemos a parte traumática. Na leitura inicial, fiz questão de ler até o versículo 23, a parte traumática. Vamos ler, por favor, o versículo 1, é importante porque exatamente é a palavra. Veja aqui, a Sociedade Bíblica colocou aqui na minha Bíblia: sofrimento e vitória. Opa! Sofrimento e vitória. Não foi só o sofrimento. A vitória do Messias está aqui. E olha o que está escrito: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Eu não sei qual era essa melodia, meu irmão. Melodia significa como era a condução da música. Mas provavelmente devia ser muito alegre. Ou deveria começar de uma forma um pouco mais dramática, uma melodia um pouco mais assim, sofrível, e depois ela ia aumentando e começava-se um certo júbilo e no final explodia em alegria. Deve ser essa melodia de Corça da Manhã. Salmo de Davi, versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. E aí nós já lemos essa parte aqui. Ele vai falar sobre suas angústias, sobre suas dores. Veja, olha aqui, olha o detalhe no versículo 8. O versículo 8 está dizendo as palavras dos homens que debochavam dele na cruz. Isso é tremendo. Isso é um Deus que sabe o fim desde o começo. Isso é um Deus que é o alfa e o ômega. Olha o versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele. Onde está isso aqui? Lá em Mateus. Alguns sacerdotes, e até mesmo o outro ladrão, o impenitente, o que não se arrependeu, ele diz: você não confiou nele? Não confiou no Senhor? Que ele te livre. Meu Deus. Deus conhecia o deboche dos homens, os impropérios dos homens. Deus conhece as palavras que saem da tua boca, antes que elas sejam proferidas. Isso está no Salmo 139. Que Deus tremendo, meu irmão. Que Deus tremendo. E aí ele vai começar a relatar as suas agonias. No versículo 12 ele diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. É um símbolo daqueles soldados romanos. A centúria romana eram homens de estatura elevadíssima, homens de uma disposição física quase que incomparável. Eram gigantes, eram homens altos, muito altos.
Por isso que ele diz, esses fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, versículo 13, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. E aqui ele vai declarar no versículo 16. Olha o final do versículo 16. Traspassaram-me as mãos e os pés. Que coisa tremenda. Davi está cheio do Espírito de Deus, prenunciando a cruz. Que coisa tremenda, meu irmão. Mas olha o que acontece. A partir do versículo 20, provavelmente a melodia já começa a mudar. Deixa eu ver aqui. Não, a partir do versículo 19, porque esse primeiro bloco de versículos é relatado dor e angústia. É relatado os momentos de agonia. Agora, a partir do versículo 19, começa um outro bloco dentro desse salmo, dessa canção. Tu, porém, Senhor. Olha aqui. Tu, porém. Ou seja, as coisas mudaram aqui. Tu, porém, algo mudou. Senhor, não te afastes de mim. Apesar de tudo aquilo, ele está pedindo a Deus, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Isso aqui são todos símbolos das espadas, dos azorragues, dos açoites, dos chicotes, são todos símbolos, esses búfalos, esse leão. Sim, tu me... Veja o final do versículo 21, por favor. Tu me... Opa! A pergunta não ficou sem resposta. E quem está declarando isso? É o Deus vivo, revelando a Davi, mostrando a Davi. Ele responde. Sim, tu me respondes. Aleluia. Olha o que diz o 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Calma aí. Opa. Alguma coisa aconteceu aqui. Que versículo 22 é esse? Como é que um homem que está sangrando, despedaçado, como é que um homem que está ferido mortalmente, como é que um homem que está traspassado nos pés e mãos, como um homem que está vendo todos os seus ossos diante dos seus olhos, como um homem está dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome? Sabe o que significa? A vitória! A ressurreição está aqui! A ressurreição está aqui, meu irmão! Aleluia! Aleluia! Como eu gostaria que você estivesse dando um glória a Deus, um aleluia bem alto, no mais lindo estilo pentecostal, como eu gostaria, porque isso aqui é maravilhoso, é a palavra de Deus. É a ressurreição, é a vitória do Filho de Deus, é a vitória da igreja. Olha aqui o restante do versículo 22. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus está na congregação, cantando louvores, exaltando o seu Pai, exaltando o seu Pai amado. Ele está. João viu uma congregação vestida de branco ao redor do trono, exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. João viu. 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó. Se nós
parássemos aqui, se essa palavra aqui não tivesse passado por ali, se o Salmo 22 não tivesse passado por ali, nós não seríamos a descendência de Jacó. Continue lendo. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Você sabia que tem gente que pensa que os judeus, eu peço muito a Deus que, quando eu vejo, e eu conheço judeus, eu peço muito a Deus que se convertam a Cristo, que se entreguem a Jesus, que declarem que Jesus Cristo é o Senhor, que confessem com seus lábios que Jesus é o Senhor. Eu peço muito a Deus, mas se você achar que lá naquela região da Palestina, onde está tendo aquele conflito terrível, onde aqueles milhares de foguetes estão sendo lançados pelos palestinos para o Estado de Israel, para o Estado ali onde estão os judeus étnicos, os judeus de descendência, os judeus descendentes de Jacó, descendentes de Abraão. Se nós acharmos que só eles são o povo escolhido, nós não precisamos daquela cruz. Nós não precisamos meditar nessas palavras. É por causa dessa palavra que nós somos o Israel de Deus, o povo escolhido por Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, para proclamar as riquezas da glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Se não passar por ali, não é Israel de Deus. Continue lendo. Versículo 24. Daqui para baixo, começam respostas para muitas, vamos dizer assim, muitas teologias formadas, muitas convicções que foram formadas. Daqui para baixo começam as respostas. Olha o que diz. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Aleluia! Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? O pai jamais desamparou seu filho. O pai jamais abandonou seu filho. O seu filho sentiu as consequências, experimentou no seu corpo, experimentou na sua vida as dramáticas consequências do pecado, mas o pai estava ali, assim como Abraão com Isaac, colocou Isaac em cima do altar, preparou o sacrifício, levantou o cutelo, e quando já ia sacrificar o seu filho, Jesus dos céus, o anjo dos céus disse: Abraão, não faça isso. Agora pense comigo. Você acha que Abraão ia abandonar o seu único filho, depois de sacrificá-lo, depois de moê-lo? Você acha que Abraão ia abandonar ele ali? Depois de queimar o seu filho como oferta, como sacrifício em aroma agradável ao Senhor, você acha mesmo que Abraão ia sair de perto daquele local de dor, de agonia e de aflição que o seu filho estava passando? Jamais! Você acha que o Pai Celestial algum dia da tua vida te abandonou? Quando você estava dentro da feitiçaria, o Pai estava olhando para você. Quando você era inimigo dele, ele te amou. De tal maneira que deu seu filho. Aleluia! Que evangelho maravilhoso. Quase não me contenho de tanta alegria. Meu Deus.
O versículo 24 é a resposta. O Pai jamais abandonou Jesus naquele Calvário. O Pai jamais desprezou Jesus naquele Calvário. A palavra grega para desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? A palavra grega para desamparaste é porque me abandonaste. Desamparado é uma espécie de eufemismo, é uma suavização da palavra. Abandono é uma palavra mais forte, né? Isso foi, entenda isso, porque isso é fundamental. Isso foi o que Jesus sentiu para cumprir exatamente o que está escrito na Escritura, no Salmo a respeito dele. Foi o que ele sentiu, mas olha o que está escrito aqui. O Pai jamais o abandonou, o desprezou e ouviu, e jamais ocultou o rosto dele. E ele ouviu o grito por socorro. Ele ouve o teu grito de socorro. Você tem clamado por ele. Às vezes eu estou em casa, eu tenho vontade de gritar, eu me contenho um pouquinho, para não achar que um louco se tornou mais louco ainda. Crente já é louco, né? 25. Olha o que diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Sabe o que significa isso aqui? É Jesus ali no Calvário, na presença dos que o temem, que estão entendendo o que significa Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está cumprindo os votos na presença dos que o temem. Aleluia! É a concretização perfeita da palavra de Deus. Você pode dizer alguma coisa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia! Os sofredores hão de comer e fartar-se. Os que entenderam que estava ali sofrendo, Maria Madalena, João. Estão se fartando com essa palavra. Porque eles sabem que essa palavra termina com vida. Vai comigo, por favor, para a gente encerrar. Louvarão o Senhor os que o buscam. Versículo 26. Viva para sempre o vosso coração. Vou repetir isso aqui. Nesse momento que Jesus está gritando ali, no coração daquelas pessoas que estão entendendo, eles estão dizendo: louvado seja o Senhor. E nesse momento está vivendo para sempre o coração deles. Aleluia! Aleluia! Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Sabe o que está acontecendo ali, querido? Eles estão se lembrando do Salmo 22. Se quiser pode ligar tudo, tá? Estão lembrando tudo o que está acontecendo no Salmo 22. Estão lembrando perfeitamente do que está sendo proferido no Salmo 22. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Como pode um homem que está preso ali, sangrando ali, padecendo ali, e governa as nações? É a vitória. Na cruz está a vitória. Na cruz está a nossa glória. Se tirarmos a cruz da igreja, acabou a igreja. Acabou a igreja. Não tem reino de Deus, não tem salvação, não tem socorro, não tem amparo, não tem consolo sem cruz. Aleluia. Versículo 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar,
e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida, até os mortos, até os que não se converteram. Quando ele chegar, toda língua confessará, toda língua declarará: Jesus Cristo é o Senhor. Até mesmo aqueles que vão descer para as regiões do inferno, as regiões da treva e do ranger de dentes eterno, eles vão proclamar, os opulentos vão adorar a Jesus. Ah, meu Pai, os que não se converteram, eles vão dizer no último dia: Ele era o Senhor. Versículo 30, a posteridade o servirá. A posteridade somos nós. Nós estamos aqui. Você acabou de ser incluído aqui. A posteridade o servirá. As gerações vindouras, os futuros cristãos, os futuros geração vindoura. Olha o que diz a continuidade: falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Continue o 31, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O que ele fez? Ele socorreu, ele expiou, ele propiciou, ele amparou, ele consolou, ele nos salvou. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, foi isso que os judeus entenderam naquele momento. Calma aí, eu conheço, eu lembro desse cântico, mas esse cântico, ele termina com gerações vindouras sendo alcançadas por salvação, porque seria contado o que ele fez ali. E nós estamos aqui porque nos foi contado o que ele fez ali. Por isso estamos aqui, por isso louvamos, por isso adoramos, por isso exaltamos. Você percebeu que hoje você entendeu ainda melhor o que é louvar a Deus? Louve-o, adore-o, glorifique-o, exalte-o, porque Ele fez tudo que o Pai lhe ordenou e Ele nos salvou. Aleluia. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado a Deus. No nome de Jesus te agradecemos. Te agradecemos pela Tua poderosa salvação, Senhor. Obrigado pela palavra de salvação. Deus meu, por que me desamparaste? Essas perguntas, esse clamor não ficou sem resposta e não ficou sem socorro. Aleluia. O Pai não deixou na morte, o Pai não deixou ali para se corromper. Corromper é apodrecer a sua carne. O Pai o livrou da morte eterna. Ele venceu a morte. Aleluia, Ele ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Ele é o Senhor de todos os reinos da terra. Aleluia. Que a graça de Cristo, o amor do Pai, o consolo do Espírito seja sobre sua vida. Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Amém. Amém. Aleluia.